Eu tenho um bom percentual de dólar na minha carteira, eu acho que você também deveria ter, senão você está correndo um risco desnecessário. E por isso eu vou te trazer hoje aqui nesse vídeo 6 motivos que eu consegui elencar aqui, pelo qual eu invisto em dólar um percentual da minha carteira. Vou mostrar aqui na tela, vou fundamentar bastante esses motivos para que você consiga tomar sua decisão aí no final. E no final desse vídeo eu vou dizer quantos por cento que eu tenho em dólar na minha carteira e quanto que eu acho que você deveria ter. Então vamos lá para os motivos. O primeiro motivo que eu coloco aqui é a facilidade. Porque antigamente, para eu comprar dólar, eu tinha que ir lá numa casa de câmbio, né? Fazer toda aquela transação, tinha que pegar o dólar em papel, era bem mais complexo. Cara, hoje, com as fintechs aí chegando, como a Nomad, por exemplo, que eu vou falar dela aqui porque eu uso a Nomad e recomendo aqui no canal também, você simplesmente abre uma conta, faz um Pix lá e daqui a pouco você já está com $1. Questão de 1 hora, se você não tem dólar agora, daqui 1 hora você pode ter dólar na sua conta. Facilidade e custo de transação, porque antes para a gente ir na casa de câmbio lá, você tinha que comprar o dólar turismo, que é bem mais caro que o dólar comercial, e ainda as casas de câmbio cobram ali umas taxas ali em cima, sempre você perdia dinheiro, tanto para transformar os seus reais para dólar, quanto depois voltar para real você ia perder dinheiro. E hoje isso sai bem mais barato. A gente tem a empresa como a Nomad aqui, que inclusive, para você, se você for abrir conta na Nomad, sempre eu deixo como recomendação aqui, usa o meu cupom, que é 500 pratas, o link eu deixo na descrição, usa o cupom 500 pratas, que você recebe até $20 de cashback usando o meu cupom e o meu link, tá? E aí você abre uma conta como a Nomad, num aplicativo como a Nomad, simplesmente você baixa o aplicativo, abre a sua conta aqui em questão de minutos e aí você já consegue fazer o envio. Aqui tem as simulações, por exemplo, vou converter R$500 para dólar, o valor vai ficar aqui, 5,9. Aqui já está incluso taxa, todos os custos que você tem e vai ficar lá $98,20 na sua conta. Agora faz isso aqui em uma casa de câmbio normal aí com dólar turismo para você ver o preço que vai ficar. Então aqui, hoje em dia eu tenho muita facilidade em uma empresa como a Nomad e também custo baixo. E o que é mais interessante? Que o que uma empresa como a Nomad faz é simplesmente abrir uma conta para você num banco lá nos Estados Unidos. E para eu fazer isso diretamente não é fácil, porque para eu chegar lá nos Estados Unidos, eu dizer, não, eu quero abrir uma conta aqui no banco, tal, sou do Brasil, sou brasileiro, quero abrir uma conta, para eles é complicado, porque eles vão ter que fazer uma análise, e essa análise custa muito caro para eles, para ver se eu não estou querendo fazer lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Então, é muito mais fácil, o banco só aceita patrimônio grande lá, para abrir uma conta de fora. A maioria dos bancos já não estão mais aceitando o investidor pequeno que simplesmente quer guardar alguns dólares lá. E aí chega uma empresa como a Nomad, ela faz o tratamento dos dados. Ela faz uma parceria com um banco, por exemplo, eu tenho conta na Nomad e a minha conta aqui é no banco Evolve. Tá? Então o banco Evolve nos Estados Unidos, tenho todos os dados no banco Evolve lá nos Estados Unidos. Só que quem faz esse meio de campo para mim, essa transação, é a Nomad. Então ela simplesmente faz os tratamentos dos dados, chegou no banco do Evolve e disse, não, abre uma conta pro Leandro aqui porque é de confiança, né? Eu estou fazendo o tratamento dos dados dele aqui, já analisei todos os dados, pode abrir que está 100%. E a partir desse momento, eu de fato tenho uma conta lá, eu consigo fazer transações, eu consigo enviar dinheiro para os Estados Unidos, eu consigo receber dinheiro nos Estados Unidos e eu tenho um cartão de débito aqui, né? Então eu tenho um aplicativo, só envio, enviei os reais ali, fiz a conversão, posso usar meu cartão de débito, fiz uma viagem, inclusive, né, lá pro Canadá, levei o meu cartãozinho, por mais que eu esteja no Canadá e lá é dólar canadense, eu não preciso usar o dólar canadense, eu uso o dólar americano em qualquer lugar do mundo praticamente, com esse cartão aqui eu consigo passar nas maquininhas, o cartão é débito, mas eu passo como crédito, então eu chego em qualquer país do mundo, vou pagar no crédito, passo a maquininha aqui, passo na maquininha, tá tudo certo. Eu fui para o Canadá, eu nem fiz conversão, tá? Eu nem fiz compra de dólar canadense na casa de câmbio, eu simplesmente carreguei o meu cartão Nomad, cheguei lá, tinha saldo em dólar na conta e fui pagando. O que eu fiz basicamente foi comprar aqui, peguei uma nota de $5 lá, olha lá, $5 canadense, que isso aqui foi para quê? Para eu ter de lembrança, né, da viagem que eu fiz no Canadá. Tem uma moeda aqui, a princesa
a Rainha Elizabeth na moeda, né? Olha ali, ó. Essa aqui são 25 centavos de dólar. Deixa eu ver se eu foco aqui. Olha lá, ó. 25 centavos de dólar canadense, né? Então eu comprei para ter como lembrança, mas basicamente, cara, eu fiz tudo aqui, ó, com a transação da Nomad. Então, a facilidade e o custo hoje em dia é um dos motivos para eu investir em dólar. Vamos lá para o outro motivo que eu coloco aqui, a diversificação. Gente, a maior parte da minha carteira de investimentos, vocês sabem, está no Brasil, né? Porque, como eu sempre digo, o Brasil é o paraíso dos dividendos. Se não fosse o paraíso dos dividendos aqui, os gringos não estariam vindo para cá. E hoje os gringos vêm para cá para investir aqui também, principalmente, né, quando quer fazer acúmulo de patrimônio para dividendo, porque está aqui. Agora, não é porque o paraíso do dividendo está aqui que eu vou ter 100% do meu capital aqui. Eu não sou bobo em não mitigar risco. Eu preciso mitigar risco. Eu sei que o meu maior patrimônio está aqui, mas existe um risco de uma economia não dar certo em qualquer lugar do mundo. Não é por conta do cenário político do Brasil, porque você gosta de presidente ou não gosta. Não. Existe uma possibilidade de qualquer país do mundo quebrar, inclusive os Estados Unidos, que eu estou falando aqui de colocar dólar, mas inclusive os Estados Unidos têm esse risco de quebrar. E quantos casos já aconteceram? E o que eu sempre levo em consideração, que fortalece muito a minha tese de ter uma reserva em dólar, é o caso da Argentina, né? A gente pega, olha só, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, é o dólar americano em relação ao peso argentino. Gente, lá atrás, deixa eu ver quando aqui, ó, 5,15, 5,10. Em 2013, mais ou menos, $1 custava 5 pesos, que é mais ou menos o que custa aqui no Brasil hoje, né? $1 custa R$5. E aí, imagina um argentino que tinha uma carteira de 1 milhão de pesos investidos, né? Ele tinha quanto? Ele tinha mais ou menos 200 mil dólares, certo? E aí ele não diversificou. Ele disse, não, isso é besteira esse negócio de ter dólar. E ele não fez nada. Hoje, quanto que custa $1 lá na Argentina? Custa 242 pesos. Então, o camarada que ele tinha, vou até puxar a calculadora aqui para nós calcular junto, né? Olha só, até fiz o cálculo aqui já. O camarada que tinha 1 milhão de pesos, ele tinha 200 mil dólares. Se ele não diversificou em dólar, hoje ele tem 4.132 dólares, certo? Dá para muito pouca coisa o dólar que ele tem. E qual que é o problema? Que depois chega tarde, né? Olha só o tipo de reportagem que a gente lê, ó. Como os argentinos estão driblando a inflação com o dólar americano. Então, cara, a inflação lá tá 100% ao ano e eles driblam como? Comprando dólar americano. Só que agora já passou, né? Eles ainda é solução para eles o dólar. Agora, imagina o camarada que quando $1 custava 5 pesos, ele fez uma reserva em dólar. Esse cara está muito mais protegido. Esse cara está tranquilo, ele está dando risada lá da inflação, né? Ó, quase toda a compra de maior valor feita na Argentina, terreno, casa, carro, obra de arte, é feita na moeda dos Estados Unidos. Basicamente, eles abandonaram, né, o peso para um monte de coisa, estão usando o dólar, por quê? Porque a moeda deles entrou em descontrole e aí eles... Quando alguém pega o salário lá, pelo que eu estava lendo, o cara sai correndo e compra dólar. A primeira coisa que ele quer fazer é comprar dólar. Tanto que criaram vários tipos de dólar diferentes lá para tentar travar um pouco essa situação. Então, diversificação. Eu tenho a maior parte do meu patrimônio no Brasil, mas cara, e se daqui... Eu estou falando em 2013. Há 10 anos atrás, o peso argentino, $1 custava 5 pesos. Assim como para nós hoje aqui, $1 custa R$5. Em 10 anos, eles conseguiram destruir a Argentina ao ponto de fazer com que $1 custe lá 230 pesos. O que impede de acontecer a mesma coisa no Brasil, né? Não sei. Então, como isso não está sob o meu controle, isso é estoicismo, né? Eu foco no que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Não tenho controle sobre o que os políticos vão fazer com o Brasil. Mas eu tenho controle, por exemplo, que é comprar dólar, né? Comprar dólar é uma forma de eu estar me protegendo. Então, dane-se o que eles vão fazer, eu vou estar preparado para isso. Então, esse é um dos motivos. Diversificação, beleza? Um terceiro ponto que eu coloco aqui é reserva de emergência e oportunidade. Vamos lá. A reserva de emergência é aquele valor que a gente deve ter na manga ali, né? Por caso aconteça uma emergência, caso você perca o seu emprego, caso, né, o seu negócio não dê mais certo, até você se reinventar, você precisa ter uma reserva de emergência ali. E veja que, para que eu vou usar minha reserva de emergência na maioria dos casos, né? Para poder sobreviver ali durante um tempo.
Só que a maior parte das coisas que a gente compra no Brasil depende do dólar. Porque, por exemplo, o combustível até agora foi mudado lá de novo a Petrobras, né? Mas não exatamente como era antes. Só que o combustível depende do dólar. Alimento é commodity, depende do dólar, né? Setor de construção, tudo commodity, né? Ferro, principalmente, depende do dólar. Tudo que está à nossa volta aqui, o preço de um carro, tudo depende do dólar, por causa da commodity. Então, eu já deixo logo a minha reserva na moeda na qual eu dependo, que é o dólar. Por mais que eu invista em real, eu sei que o preço das coisas aqui no Brasil vão ser totalmente influenciadas por dólar. Então, uma boa parte da minha reserva de emergência já está em dólar. Outra coisa, a oportunidade. A minha carteira, aqui na Estratégia 500 Pratas, a gente faz reserva de oportunidade, né? Então, se a bolsa está muito cara, eu vou fazendo um caixinha para quando ela cair eu compro com mais força, certo? Eu não paro de comprar renda variável, mas eu compro mais devagar e faço mais caixa. Se chama reserva de oportunidade. Como eu invisto tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, eu já faço a minha reserva proporcional. Eu tenho uma parte da minha reserva em reais e uma parte da minha reserva de emergência de oportunidade em dólar. Então esse é mais um dos motivos pelo qual eu também tenho dólar na carteira. Um quarto ponto que eu coloco aqui, a taxa de juros. Vamos lá. Hoje a gente tem a taxa Selic lá em cima, né? 13,75. Tá uma briga no Brasil para baixar essa taxa. Por que tá uma briga? Porque a taxa de juros ela influencia praticamente todos os outros negócios. Se o empresário ele vai comprar uma máquina, a gente vai ter que fazer uma análise de viabilidade, né? Eu trabalho com isso também em outra empresa que eu tenho, a Equity Up. A gente faz uma análise de viabilidade. Então, o que eu vou levar em consideração na minha análise de viabilidade? O prêmio que eu vou ter em relação ao retorno que eu tenho sem correr risco. Então, hoje no Brasil, eu consigo aí lá nos títulos do Tesouro, eu consigo travar em praticamente 12% ao ano num título pré-fixado. Então, no longo prazo ali, eu estou conseguindo 1% ao mês garantido. Pô, para eu comprar uma máquina e colocar dentro de uma empresa, qual é o risco que eu vou correr e qual é o prêmio que eu preciso? Eu preciso de 2% ao mês, no mínimo, senão eu não compro essa máquina. Agora veja que se a Selic cai lá embaixo e eu consigo travar no longo prazo, livre de risco, nos títulos do Tesouro, somente 0,5% ao ano, talvez se uma máquina me der 1,2%, 1,3% ao ano, eu já invisto nela. Entendeu? Então, quando a taxa Selic cai, faz com que o mercado comece a negociar. E que eu dei um exemplo de empresa, só que na Bolsa de Valores é a mesma coisa. O capital vai sair da renda fixa, ele vai procurar ativos que têm mais risco, mas vão dar mais retorno. Chega na Bolsa de Valores, fundos imobiliários, ações e por aí vai. Como eu tenho agora renda fixa rendendo menos e a nossa bolsa de valores mais cara, o gringo, o investidor lá nos Estados Unidos, ele vai olhar e vai dizer assim, cara, peraí, não compensa tanto correr esse risco do Brasil, né? Pô, a bolsa de valores aqui já tá meio cara, a renda fixa deles não rende muito, o negócio é a gente voltar com nossos dólares para casa. Vamos voltar para os Estados Unidos e investir na bolsa americana mesmo. Vai para lá, eu tenho evasão de capital aqui do Brasil, e quando eu tenho capital estrangeiro saindo do Brasil e voltando para casa, eu tenho o real se desvalorizando, eu tenho o dólar ficando mais caro. Então, por que eu expliquei tudo isso aqui para você? Vamos recapitular aqui. A Selic um dia cai, né? A inflação já está caindo, a Selic ela é para controlar a inflação no Brasil. A inflação já está caindo, então se a inflação está caindo, a Selic tende a cair. Quando a Selic cair, bolsa para cima. Bolsa para cima, o gringo ele vai olhar e vai dizer, opa, agora não compensa tanto investir no Brasil, compensa mais a gente investir lá em casa. Leva para lá, dólar sobe. Então aqui mais um dos motivos para eu estar aumentando um pouco a minha posição em dólar agora, porque a nossa taxa de juros está muito alta. Então eu estou aumentando posição em bolsa no Brasil, porque eu acabei de falar que ela tende a subir quando a Selic cair, e também em dólar, porque o dólar também tende a se valorizar quando a Selic cair. Beleza? Então quarto ponto aqui, taxa de juros. Outra coisa, viagens, né? Eu acabei de falar para vocês aqui no começo do vídeo que eu usei meu cartãozinho da Nomad quando eu fui lá pro Canadá. Então, cara, quando eu vou viajar, e eu tenho outras viagens que eu estou programando, né? Não só em países que usam dólar, né? Mas, por exemplo, estou me programando para ir para o Chile, estou me programando para ir para os Estados Unidos. E o que eu faço? Compro o dólar americano, porque é a moeda mais forte do mundo. E todos os países dependem
do dólar. É a moeda mais importante do mundo. Então, pô, se daqui a 2 anos eu vou para um país, eu não fico fazendo reserva em real. Não faço mesmo. Eu faço essa reserva da minha viagem em dólar. Eu posso até guardar um pouco em real. Tenho também saldo em conta em real, né? Aplicação aqui na taxa Selic, CDB. Tenho também. Tenho meu caixinha. Mas para viagem, a maior parte eu faço em dólar americano. Já vou comprando tudo aqui na Nomad e vou deixando meu cartão carregado, né? Eu não tenho uma conta para cada coisa, uma conta para reserva de emergência, uma para oportunidade, uma para viagem. O que eu faço são um centro de custos diferentes. Quantos que eu preciso para essa viagem, quanto que eu preciso para oportunidade, quanto que eu preciso para diversificação. Somo tudo, vejo quantos dólares eu preciso e coloco na conta. Simplesmente assim, tá? Então eu vou fazendo também, eu já faço os cálculos. Beleza, nós vamos fazer uma viagem para aquele país. Quanto que eu vou gastar? Vou gastar X. Já vou começar a acumular aqui na minha conta da Nomad e vou deixando lá os meus dólares lá dentro, beleza? Então, para viagens eu já faço esse acúmulo, até porque, um ponto importante, quando eu uso isso aqui, olha só, eu estou comprando dólares para viajar. Quando o dólar cai um pouquinho, eu compro. Quando chegar o dia da minha viagem, não interessa o preço do dólar. Eu já tenho os dólares. Se eu compro em reais, hoje o dólar está R$5. Se eu vou guardando reais aqui, chega o dia da minha viagem, lá na frente, daqui a 2 anos, o dólar está R$10, $1, eu vou comprar metade dos dólares que eu teria comprado hoje. Tá entendendo? Então, para mim, não é viável. Por isso que eu já vou comprando dólar aqui. Se eu faço isso no cartão de crédito, tenho cartão de crédito internacional, beleza? Mas eu pago 6,38% de IOF mais o spread bancário. Em alguns casos aí chega a dar 12%. Então, olha só, eu corro um risco de pegar o dólar do momento e ainda pagar mais de 6,38% o IOF mais o spread bancário em cima. Nada disso tem aqui. Aqui eu comprei dólar, paguei R$5 um dólar, acabou. Quando eu chegar lá no dia da minha viagem, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou usar os dólares que eu tenho e não vou pagar nada mais por isso. Porque já está no meu cartão. Só chegar lá e gastar. Então, para mim não faz o menor sentido usar cartão de crédito no exterior ou ir guardando dinheiro em real. Já vou guardando em dólar. Esse é mais um dos motivos pelo qual eu tenho dólar. Outra coisa, enxergando o que acontece no mundo. Porque tu quer ver só? Eu vou mostrar um dado aqui para você. O mundo compra dólar. Os países compram dólar. Olha isso aqui. O Brasil tem a 7ª maior reserva cambial do mundo. As 10 maiores reservas internacionais do mundo em bilhões de dólares. Olha só. A China tem 3 bilhões de dólares. Japão, 1,2. Rússia, 593 milhões. Índia, bilhões, né? Aqui é trilhões. Aqui é bilhões. Isso. O Brasil tem 346 bilhões de dólares. Então, o que eu penso aqui, cara? Se um político, se um presidente de um país, né? Pode ser o presidente do Brasil, pode ser da Coreia do Sul, pode ser da Rússia, pode ser da China. Se um presidente de um país, ele confiasse 100% no taco dele, ele não compraria dólar. Certo? Mas os caras têm uma puta de uma reserva em dólar porque eles sabem que se der merda, o que vai salvar a vida deles, né, o que vai ajudar a salvar a vida deles é a reserva em dólar. O Brasil tá nessa também. 346 bilhões de dólares o nosso país tem. Então, se os próprios políticos estão me dizendo, olha, eu prefiro comprar dólar porque eu não estou confiando 100% no meu taco, por que eu, Leandro Cabral, não compraria? Tá entendendo? Então, eu tenho a minha reserva também. Aqui eu consigo ver a evolução do Brasil, tem até 2019 esse gráfico aqui, tá? Então, olha só, até 2006 o Brasil tinha menos de 100 bilhões, né? Aí começou a aumentar de 2006 para 2011, até 2012 ali, né? Aumentou bastante. E aí a gente está estabilizado mais ou menos em 350 bilhões de dólares aí a reserva, tá? E outra coisa que eu selecionei para mostrar aqui para vocês, olha só, os pares das moedas mais negociadas no mercado Forex, né? Então, todos os pares, aqui eu tenho euro com dólar, é o que mais é negociado. 28% das negociações no mercado Forex é euro versus dólar. Mas tudo tem dólar, toda vida é o dólar daqui, né?
E olha só, o dólar é responsável por 72% das negociações. Ou seja, o mundo está negociando. Quantas moedas tem ao redor do mundo? Quantas negociações entre diferentes moedas acontecem, né? Trocas, né? Câmbio ali. Quantos câmbios acontecem ao redor do mundo de tempos em tempos? 72% dessas transações, o dólar está no meio. Então, não tem, pode acontecer o que for, mas cara, o dólar hoje é a moeda do mundo. Pode ser que daqui a 5 anos eu esteja gravando esse vídeo de novo, dizendo, pessoal, o negócio é o seguinte, por que eu estou comprando a moeda da China, por que eu estou comprando a moeda do Japão, por que eu não estou comprando dólar agora? Pode ser que eu faça. Mas hoje, a moeda do mundo é o dólar. E aí a pergunta é, quantos por cento ter em carteira? Gente, como sempre, não tem receita de bolo. Tudo vai depender. Olha só, o quanto é importante para você diversificar, quanto que é a sua reserva de emergência, de oportunidade, quanto você precisa ter aí. Você vai fazer uma viagem? Não vai? Quanto que vai custar essa viagem? Quanto que você vai ter? Leve isso em consideração. Hoje, do meu patrimônio, eu tenho mais ou menos deve estar ali uns 7% em dólar, tá? 7, 8% do meu patrimônio está em dólar. Isso eu estou falando dólar, não ativos no exterior, né? Os meus investimentos no exterior, falando de stocks, de REITs, de ETF e também do dólar, é 35% da minha carteira, tá dolarizada. Mas dólar mesmo, que eu vou usar por algum motivo, ou para diversificar, ou para minhas viagens, eu estou com 7 a 8%. Então, é isso que você tem que levar em consideração para chegar. Mas, Leandro, pô, eu não preciso para nada, só preciso para diversificar, mas eu não sei se é tão importante assim. Cara, tem pelo menos uns 2% lá. Acabou. Tem uns 2%. E se for investir em dólar, lembra de abrir conta na Nomad lá pelo meu link, que eu deixo aqui, e coloca o cupomzinho 500 pratas lá, que você recebe até $20 de cashback no seu primeiro envio. Espero que eu tenha te ajudado aí no conhecimento, né, da importância de ter um percentual em dólar na sua carteira, e eu te vejo na próxima aula. Fui!